Temos 61 pessoas, quando quiserem começar, tá? Estamos à sua espera, Tony. Bom dia a todos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Dedeinha. Laurinha esqueceu de mim, vou Não te esqueci. matar. Meu pai inventou de passar em Leopoldina ontem, minha filha. Então, eu cheguei aqui tarde da noite. Eu vou na hora do meu almoço lá. Esqueci, não. Bora lá, então? Bora. Tá bom. Não, vamos também. Tonico, espera um pouquinho, Tonico. Espera aí. Então Não, tem 9h05, tá? 65. 9h05 eu vou esperar, então, André. Só pra você não falar que eu briguei com você aí. Não gosto. E eu já vou tirar, a lista aqui, tá? Calma aí, Laurete. A gente leva até 9h05, mulher. Não, André, ela vai tirar o print dos pontuais. Ah, tá. Mas vai esperar Então até pode. 9h05. Então Eu vou tirar a lista de quem entrou pontualmente, exatamente. Normalmente é Isso. até 9h10, Adriano. Mas a gente era, mas agora Normalmente Ou são dar no 60 mínimo de 60 participantes pessoas. ou 10 minutos de tolerância. Como já tem... Quanto, Laura? 65? 65. Aí, então já dá para começar. Vou esperar 2 minutos, hein, André? 2 minutos, igual você pediu. Quem que você 9h05. está esperando aí, André? Você está puxando o saco de quem? Não estou puxando o saco de ninguém, não, ô trem. Eu só estou esperando. Quero ver dar 100 pessoas aqui, ué. Não é Tá possível? passando pano para quem, Andréia? Olha, você para com isso. Ô, Laurinha, lembrando que o campeão de visualizações das lives lá no Ink Academy é o que vai falar hoje. Pensa bem. A responsa aí, Tony. Ó, Tonico. Poxa vida, hein? Isso é bom, hein? Ô, Ô, Laura, Ah, depois eu vou te falar um negócio sobre minha apresentação. é? É. Hum. Não é nada da apresentação do tema em si, não. É de como eu fiz minha apresentação ontem. Adriano, os Ah, templates deram certinho, viu, hein? Eu vi, ficou top aqui, ó. Se eu te Tá contar vendo? como é que eu Siga o fiz, você vai ficar líder. de cara. Eu tô você ficando fez no bom nesse Cloud? negócio aqui, viu? Tá Hein? meio torto. Eu não sei o que aconteceu, não, mas tá bom. Tá torto não, doido? Não é Não, possível. brincadeira, tô te enchendo aí. 4 horas montando isso aí, cara. Eu fiz com o Nero, Nossa ô Senhora. Laura. Nero? É. Pergunta o Matheus aí quem que é o Nero, que ele vai te falar. Quem que é o Nero, Matheus? Então, mandou te perguntar quem que é o Nero. É a sua chatinha, é o Nero dele. Ah, minha chatinha, minha chatinha. Tô ficando bom, né, Matheus? Você viu aí, né? Profissional. Tá, tô gostando de ver. Tem que usar Vambora. mesmo. Vamos começar, hein? Tá aceitando esse restante de gente entrando aí, ô Laura, que eu vou começar, que aí Tô encerra esse trem aceitando, aí, 72 senão pessoas. Você começa quer a que pitar na bloqueie? lata aqui, nossa, aqui. Você quer que feche porque te atrapalha, né? Não, pode deixar. Eu tô falando... Ah, mas sempre vai abrir aqui pra mim, né? Mas não tem problema não, quem tá passando é o Adriano. Beleza, tá Então tranquilo. tá, beleza. Adriano, já tá no ponto? Tô aqui. Na hora que você quiser que transite, você me fala, tá? Beleza. Pode mandar a Vamos lá. bala. Top. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Boas vendas hoje aí também para vocês. Nosso tema de hoje é inteligência de mercado imobiliário, tá? Não vai dar não. Pera aí que eu tenho que fechar, Castelo abre tudo para mim. Ô, Laura, é melhor fechar mesmo que abre tudo aqui na minha cara aqui, ó. Sai apitando os trem tudo aqui. Inteligência do mercado imobiliário, como usar a informação para vender mais. Pessoal, esse tema aqui hoje de mercado imobiliário, ele abrange muitas coisas, né? Muita coisa mesmo. Mas eu quis linkar isso aqui hoje a algo mais próximo que a gente atua, né? Para o nosso mercado, para a gente que é corretor aqui do Minha Casa Minha Vida, que fica no stand, o que seria mais produtivo para a gente. Então, passa aí, Adriano, por favor. Cri, cri. Passei aqui, Tony. Não mudou aí, não? O meu não, de vocês mudaram? Não, não mudou. Mudou agora. Passou 2, pula, volta 1. Pulou 2, volta 1. Voltou. Aí. Olha lá. Agora Não. voltou.
Não, Tem um delay pra gente. É porque tem um delay pra gente, Laura. Deve ser isso. Aqui eu tô na tela o que é inteligência de mercado. É isso aí, isso aí. beleza. Boa, garoto. Agora sumiu. Agora voltou. Já tá ficando É bom, hein? internet aqui então, tá, Tony? Mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. Pessoal, o que é inteligência de mercado? Trouxe uma definição para vocês e a parte de baixo eu apliquei para a gente, né? Inteligência de mercado é o processo de coletar, analisar e interpretar as informações relevantes para tomar decisões mais assertivas e gerar melhores resultados. Na prática, para nós aqui como corretores, é usar informações que aumentam a nossa credibilidade, fortalece os nossos argumentos e ajuda a gente a fechar mais negócios. Então, é buscar as informações que sejam pertinentes para o nosso âmbito aqui, o nosso trabalho aqui, o nosso foco aqui, para a gente conseguir, com isso, estudar melhor, entender melhor alguns pontos e assim aplicar isso na venda, aplicar isso com o cliente, para que a gente consiga trazer performance no nosso resultado. Próximo, Adriano. Pulou. Aí, Adriano, obrigado. Põe modo tela cheia, Adriano, que aí se você apertar pro lado ele já passa. Se você tiver para rolar o cursor do mouse, vai ficar fazendo esse negócio mesmo. Tá no modo tela cheia. Mas vamos lá, vai dar certo. Vamos lá. Bom, 5 pilares básicos que todo corretor precisa dominar. Pessoal, tem aqui 60 itens para descrever, mas eu quis trazer os 5 principais aqui, na minha opinião, para a gente atuar na hora de atender o cliente, né? O que eu acho e o que eu vejo que a gente, às vezes, tem uma deficiência e isso pode atrapalhar aí a performance nossa no atendimento ao cliente. 1. Entender a cidade que você atua e as suas regiões. 2. Entender o que está acontecendo naquela região e o que pode acontecer futuramente naquela região. 3. Conhecer bem o produto que você vende e também conhecer bem os produtos que concorrem com aquilo que você vende. 4. Entender muito bem o perfil do seu cliente. E 5. Entender logicamente de crédito, aprovação e condições, seja de pagamentos ou seja outras condições. Tony, por que você colocou esses 5 itens aqui? Porque são itens onde eu vejo, na maioria das vezes, que por mais que seja até óbvio que a gente precisa saber disso, a gente falha. A gente falha em entender uma região específica, a gente falha em entender o que vai acontecer naquela região futura, a gente costuma não saber o que vai ter lá futuramente. A gente, às vezes, não conhece bem todos os produtos que a gente tem e aí não tem argumento suficiente para trazer o cliente para o seu lado. Muito menos quando o cliente aborda na mesa um produto concorrente. A gente costuma não entender a fundo o perfil do cliente, a gente só quer saber o básico do perfil do cliente para fazer uma simulação. E por último, a gente falha, isso a gente vê muito em feirão, a Andrea participa muito comigo aí, a gente falha muito na análise do perfil do cliente, mas o que você tem de arma para poder agregar no perfil do cliente para trazer uma aprovação boa para ele. Tá? Então nós vamos trabalhar aqui nesses 5 temas, 5 pilares aqui. Próximo, Adriano. Aqui eu já mudei, não mudou aí não, né, Tony? Não, vamos respirar que vai chegar. É. Eles não estão aceitando. Pronto. Ô, Adriano, o seu tá no modo leitura, tinha que ficar no modo tela cheia, agora que eu vi aqui, é por isso. Tá no modo tela cheia. Tá? Então tá O bom. pessoal tá vendo aqui. Aham. Então, beleza. Entenda a cidade e as suas regiões. O entorno e a infraestrutura impactam diretamente na decisão da compra. Quanto mais você domina a região, mais segurança você transmite. O que eu estou dizendo com isso? A gente precisa entender
a infraestrutura que tem naquela área, qual a mobilidade daquela área, tipos de serviços e comércios que vão ter ali, transporte público, creche, saúde, escola. O Edinho fala isso o mês inteiro. O Matheus sabe disso, a Laura sabe disso, a gente participa de reunião com ele todo mês e ele sabe muito bem que é um pedido dele que a gente entenda onde estão os pontos principais daquela região, justamente para a gente conseguir conduzir melhor a venda na hora que o cliente chega e às vezes não quer aquele bairro que a gente tem, porque não sabe que naquele bairro às vezes existe algo que é importante para ele, como uma creche para o seu filho, ou como um ponto de ônibus que é importante estar perto de casa, porque o dia dele ali no período da manhã, de arrumar criança, de montar café, montar merenda, levar a criança na aula e pegar um ônibus é importante para ele, senão ele atrasa para o seu trabalho, né? Se ali tem um mercado, que às vezes, ou padaria, que às vezes o filho é menor, não tem como ir longe, e na porta de casa ele consegue fazer as coisas que precisam fazer, A mesmo pessoa com, vem com a... vindo, você compra uma besteira, aí você tá com fome, não deu tempo de levar um lanche. Você come outra besteira. E no início eu conseguia levar todos os dias, mas acabei me perdendo aí nisso tudo. Então, Ai, a princípio seria Romana, a perda de gordura ali Bloqueia a mesmo. Romana aí que ela tá em algum dando Romana. coach com alguém aí. Pode continuar? Ou muda aqui o tema da live para corpo, saúde, fitness e mente? Depois pergunta ela aí, Andréia, para mim, se ela quer que mude aí. Depois a gente faz uma outra live para ela específica. Sou bom nisso também. Monjar e veneno é comigo mesmo. Então vamos lá. Então, quem conhece bem as regiões consegue conduzir melhor o cliente quando não há o produto exatamente para aquele bairro específico que ele quer. Apresentando as outras opções com segurança. Ô, Adriano, pulou, hein? Mas apresentando as outras opções com segurança, você consegue mostrar os benefícios daquela região para o cliente e aí sim, talvez converter um bairro que o cliente tanto gosta para um bairro que às vezes você não tem aí e você vai ter que trazer ele para o seu lado. Próximo, Adriano. Entenda o que está acontecendo na região. Quem é de Juiz de Fora, aqui o maior exemplo que a gente pode usar, quando a gente for falar desse tema aqui, desse pilar, é os Jardins, tá? Quem é de Juiz de Fora vai entender o que eu estou falando. Por quê? O cliente compra o imóvel. Na maioria das vezes ele só vai comprar aquilo que você mostrou para ele ou vai comprar o crédito. Mas, em alguns pontos, em alguns casos, ele precisa entender o que está acontecendo e o que vai acontecer naquela região futura. Então a gente precisa entender se futuramente vai ter uma via de acesso melhor para ele, se vai ter ali o mercado, vai ter escola. Olha como é que o pilar 1 é muito próximo do pilar 2. O que futuramente ali vai ter? No pilar 1, você vai entender e vai mostrar para ele as vantagens do bairro onde você atua e o que tem lá. No pilar 2, você vai mostrar para ele o que futuramente, caso algo ali hoje não tenha, vai ter. Então, às vezes, o cliente está olhando hoje, porque ele compra o imóvel hoje, mas ele só vai receber essas chaves daqui 20, 24, 30 meses. E o que vai ter de já projetado para aquela região daqui 24, 30 meses? Né? O que a gente tem lá? Por exemplo, no Jardins e Juiz de Fora, a gente sabe que vai ter uma via que vai ligar ele direto na Deusdete, ali no Salvaterra, atrás do Estrela Alta. A gente sabe que ali do lado da Estrela Alta está criando-se um condomínio comercial, onde vai ter shopping, onde vai ter bar, vai ter padaria, vai ter farmácia, vai ter restaurante, vai ser um mini shopping ali de médio padrão, isso valoriza a sua região. A gente sabe que tem ali a Unimed ali perto e que lá dentro do loteamento vai ter também, vai ser feito creche, vai ser feito outras coisas. Isso é muito importante, tá no papel, né? Tá ali pronto para você estudar. A Laura falou ali, ó, ainda vai ter academia, vai ter o campo de futebol ali do PSG, que já está praticamente funcionando. Esses dias ela teve lá. Então, isso tudo é importante você saber da região onde você atua. Por quê? Porque é argumento de venda para você convencer o cliente que hoje aquela região está no início, né? Mas ela está em processo de expansão. Ela vai ter uma tendência a se consolidar como outros bairros em volta dela ali. E aí, com isso, vai ter a melhoria de acesso, vai ser o crescimento de serviços, além de agregar valor à sua venda, também mostra a valorização que esse imóvel vai ter
futuramente. Entendeu? O cliente vai entender que ele está fazendo não um investimento só para moradia, mas também um investimento que é valorização do dinheiro que ele está aplicando ali. Investimento em relação à valorização daquele imóvel que ele está tendo ali. Depois vocês entram no chat aí que a Laura falou algumas coisas importantes aí, apareceu aqui para mim. 2, Adriano. Ó, 3, desculpa. Conheça o seu produto e o produto do seu concorrente, né? A gente costuma entender um pouco do produto que a gente mais vende e acaba deixando de lado o produto que a gente menos vende, ou o produto que a gente mais gosta, que a gente mais oferece. E ele acaba ficando automático, né? Que a melhor forma de se aprender é ensinando, é apresentando. Então, se você apresenta muito um produto específico, é um produto que você tem preferência, acaba que você vira especialista nele, mas vai ficando de lado os outros produtos que você tem na cidade, principalmente a cidade que tem muito produto a ser vendido. E pior ainda, acaba esquecendo de entender melhor sobre o seu concorrente. E pode ser crucial na mesa quando um cliente traz para você informações sobre um concorrente e você não tem o que argumentar, tá? Você não entende preço, você não entende condição comercial, tamanho de planta, se tem suíte, se não tem, se tem varanda, se não tem, se tem vaga, se não tem, se é rotativa, né? Qual é a localização que aquele produto está, qual o tipo de lazer que está sendo feito ali, qual o acabamento que usa lá e que usa no seu, né? Então, por que eu tenho que conhecer o concorrente? Não é para você falar mal, mas você sabe que o dele é ruim nisso, né? Você sabe que o dele é horrível, né? Você sabe que o método construtivo dele... É para você estar preparado para responder às objeções daquele cliente em relação a algo que para ele é importante naquele produto e que ele ainda não identificou no seu. Então, destacar às vezes as diferenças entre um e outro pode mostrar para o cliente qual que é o empreendimento que vai se encaixar melhor para ele. Porque às vezes na cabeça dele, por ele saber pouco, um ponto específico que o outro corretor passou já é algo muito importante para ele. E às vezes o outro corretor sabe que a gente não tem isso. Mas às vezes ele tem um ponto específico. E aí nós temos 5, 6 pontos diferentes que podem fazer o cliente entender que aquele ponto que ele tinha na mente dele não é tão importante quanto aos pontos que você está argumentando ali com ele e está trazendo para responder às suas objeções. Então, pessoal, é crucial que a gente entenda sobre o mercado concorrente, mas não para falar mal do mercado concorrente, e sim para você ter objeções, saber comparar e mostrar por que o seu produto vai fazer mais sentido para aquele cliente do que o do concorrente. Beleza? Pilar 4, Adriano. Aqui já foi, tá, Tony? Só tem delay aí. Não tem problema Deve não. passar. Estamos no tempo ainda. Escada, né? Entenda o perfil do seu cliente. Ah, Tony, isso é o que eu mais faço. Ele chega aqui na minha mesa, eu pergunto a renda, pergunto se ele tem independente, pergunto se ele tem 3 anos de carteira, né? Pergunto se ele tem FGTS para usar. E aí eu consigo fazer a simulação para ele e consigo entender o perfil dele. Mas, pessoal, o perfil do cliente, quando a gente fala aqui, não é entender dados do cliente. Entendeu? É entender o objetivo do cliente, há quanto tempo ele busca comprar um imóvel, quais são as dificuldades que ele tem para comprar um imóvel, o que faz sentido para ele na compra, o que ele busca naquele imóvel ali, o que ele quer naquela região, quais são os pontos principais para ele, porque você precisa saber onde ele mora hoje, onde ele quer morar, quer continuar naquela região? Não, quer ir para outra região, quer ir para próximo do trabalho dele? Então você precisa saber onde ele trabalha. Como que ele vai para o trabalho dele? De bicicleta, a pé, de moto, de carro, de ônibus, de táxi, de Uber? Tudo isso é importante você saber. Quem mora com ele? Porque aí pode ser um ponto principal lá na hora de você montar uma condição de pagamento. Qual que é o perfil econômico dele? Que aí é o básico que vocês usam aí para fazer a simulação para ele.
Mas não é só qual é a renda dele na contra-cheque ou do trabalho dele principal, entendeu? É entender as despesas que esse cliente tem. Como ele usa o dinheiro dele, entendeu? Qual é o motivo principal que ele está indo buscar um imóvel, sabe? Tudo isso, tem muita coisa aqui que a gente poderia conversar, faz parte de entender o perfil do seu cliente. O objetivo de entender o perfil do cliente não é só uma simulação, pessoal. É justamente para você ter mais argumentos na hora de trabalhar um fechamento, na hora de apresentar o empreendimento. É você passar confiança dele, entender que realmente você está preocupado com ele e não com a venda, né? E conduzir melhor um fechamento. A maioria dos corretores tem dificuldade enorme em fazer o fechamento. E é por isso que, na maioria das vezes, o seu gestor está na mesa fechando contigo. Porque às vezes tá básico demais, né? Não tá o arroz com feijão bem feito. Tá um arroz papado e um feijão aguado. E aí o caroço tá duro, tem muita água, o arroz está grudado e tá cheio de água ainda também, e fica um negócio horrível, entendeu? Então é preciso entender melhor a fundo quem é seu cliente, o que ele está buscando, por que ele está buscando, quem está junto com ele. E isso tudo a gente já falou na última live que eu fiz, eu falei um pouquinho disso, que era sobre a entrada, e eu disse que na hora de apresentar o decorado, na hora de conversar com o cliente antes de mostrar o produto para ele em si, é o melhor momento, talvez, pelo menos para mim para você arrancar muitas informações que às vezes está incubada no cliente. Muitas informações que às vezes o cliente fica receoso em trazer para você, por vergonha, né, por medo de talvez ser usado contra ele em algum momento ou de piorar a situação dele. Mas lá no decorado, na hora que você está mostrando algo mais informal para ele, deixando ele imaginar as coisas, é um momento propício a tirar algumas informações que talvez você tenha dificuldade, tá bom? Quinto, Adriano. Entenda crédito, aprovação e condições. Nossos clientes, pessoal, compram oportunidade de mudar de vida, né? A gente costuma falar que ele compra o crédito, que é o que encaixa no perfil dele. Algumas vezes, por ter um perfil bom, ele consegue escolher. Ele consegue escolher. Mas, no final, ele está procurando uma oportunidade para mudar de vida, que talvez ele é a única pessoa da família dele que conseguiu comprar um imóvel. O vô dele morou de aluguel, o pai dele morou de aluguel, os irmãos moram de aluguel, os tios moram de aluguel, e ele está mudando de vida, ele está comprando o que é dele. Ele vai ter a casa própria. Então, e às vezes é a única vez na vida que ele vai conseguir, vai ser contigo na mesa. E por isso que você dominar sobre crédito, dominar sobre aprovação, dominar sobre condições de pagamento, organização financeira, vira a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas de venda naquele momento. Aí, às vezes, você vê lá o simulador do corretor, a simulação do corretor lá no CV, usou o código errado. E aí vem a Imob e tem que fazer de novo. Às vezes, ele usou o caixa 8, que é uma forma mais simples de fazer a simulação. Fez a simulação de forma errada. Não sabe como troca o saque pelo price. Coisa básica do básico do básico, né? A gente tem dois tipos de simuladores e, às vezes, o corretor, né, não se atenta a pontos básicos, que é como anotar quais são o passo a passo para poder fazer uma simulação correta, né? Entender melhor sobre financiamento bancário. Tem gente que não sabe ainda, estou te falando aqui porque eu percebi esses dias para trás, tem gente que não sabe ainda que teve atualização da faixa, ele entendeu, mas ele ainda não sabe ainda o teto pela renda. Ele tem que colar para saber. Cara, é o básico. Você não tem que olhar numa folhinha para entender qual que é o teto das faixas. Você que está aí na ponta, você precisa saber sim, de cabeça, qual é o teto para o imóvel e qual é o teto de renda. Quais são os juros que passam em cada faixa. Você precisa saber. Imagina você conversando com o seu cliente, explicando para ele que tal renda até tal renda ele está mudando de faixa e isso vai alterar os juros dele. E você não sabe falar qual é a renda e você não sabe falar qual é o juros que está alterando para ele. Seu cliente já não entende muito sobre faixa, seu cliente já não entende sobre juros. E aí você vai passar mais dúvidas sobre o que ele já não entende.
Porque você está tendo que olhar no papel, você está tendo que pesquisar em algum lugar. Entendeu? Então, tem coisas que a gente não pode trazer colinha. Tem coisas que a gente tem que saber. Coisa do dia a dia. Coisa do cotidiano da vida do corretor. Não pode ter cola. Tem que saber. Tem que treinar isso, tem que estudar isso, tem que saber. Tem que saber a aplicação do FGTS. Tem que saber por que o FGTS dele trava, por que não trava. Quando ele pode usar depois de pronto para amortizar o saldo devedor dele. Por que o subsídio dele está alto ou está baixo? O André é craque nisso em aumentar subsídio. Quer colocar o dependente para o cara. Ah, mas o que é dependente? Até que grau familiar é dependente? Tem gente que não sabe, tem que olhar a cola. Não pode de jeito nenhum. É o que põe dinheiro na conta de vocês, vocês têm que saber na ponta da língua como funciona isso, pessoal. Vocês têm que saber. Tony, você está falando isso, mas não é bem assim. É sim, todo feirão, a Andréia sabe disso, que a gente vai lá e consegue entender que tem. Falei isso também na última live. A gente pega direto, cliente que está com dependente do lado dele e está comprando sem dependente. Entendeu? Então vocês precisam ter malícias na negociação, na conversa, entender o perfil do cliente, que foi o pilar anterior, para justamente aqui saber enquadrar melhor ele. Então tem que entender como enquadrar melhor o cliente. Explicar INCC certo, IPCA certo, evolução de obra certo. Tem cliente que não sabe, fica perdido na hora que você apresenta. Você vê na cara dele na hora que você está botando no papel, ó, durante a obra aqui você vai pagar INCC, tá? Depois da obra, sua parcela você vai pagar IPCA, mais o I99. E o cara fala assim, o que é isso? O I99 é o quê? É a lojinha de 99? É isso que eu pago? R$ 1,99? Tem gente que não fala nem que é percentual, não fala nem que está sendo aplicado. Não sabe falar ainda certo como que é o INCC. O que é o IPCA. Só que está escrito aqui, ele vai lá e põe. Ele sabe que durante a obra é INCC e no pós-obra IPCA, ele escreve lá no papel. Mas o que é? Não sabe. Se o Adriano aplicar uma prova agora, não sabe. Então, tem que entender melhor sobre o produto, sobre o crédito, sobre as condições de pagamento, sobre tudo que... Pode deixar no mesmo que estava, Adriano. Sobre tudo que você tem que colocar na mesa para o cliente, pessoal. E tem uma coisa aqui que eu usava muito, e é muito importante. Organização financeira. Você tem que ser um consultor financeiro do seu cliente. Sabe por quê? Ele não faz a mínima ideia quando você passa para ele que durante a obra ele vai pagar a entrada, a evolução de obra e muito provável vai pagar aluguel, como ele vai sobreviver aqui? Ele não sabe que ele tem que cortar talvez a única pizza que ele come no mês, que é aí R$ 150 por mês que ele vai gastar, ou um passeio que ele costuma fazer, mas ele vai ter que abrir mão disso durante o período de obra, talvez, para ele conseguir comprar o imóvel dele. Às vezes é você que vai estimular ele, vai abrir a mente dele, que no sábado, domingo, ele está descansando em casa, mas nesse momento, para ele realizar um sonho dele, para ele mudar de vida ali, ele vai ter que não ficar em casa, pelo menos por meio período também no sábado, domingo, e fazer um bico de garçom, para ele fazer uma renda aí de R$ 100, R$ 150 por mês, porque 150 por semana, porque no final do mês vai dar lá os seus R$ 400 a R$ 600 para ele, e ele vai conseguir pagar uma evolução de obra, ele vai conseguir pagar uma parcela da mensal. Então vocês têm que ser um consultor também de organização financeira para esse cliente, para poder ajudar ele, para poder ajudar a ele a comprar esse imóvel. Porque muito provável, dependendo do perfil do cliente, a gente vê muito isso chegar para a gente. O cliente tem ali a renda dele de 2.300, não tem renda informal, é o que ele faz, mas ele trabalha de segunda a sábado, meio-dia, e depois disso ele não tem mais nada para fazer. Mas também ele não evolui e a gente também não incentiva a evoluir em relação a isso. Então, tem que pegar e mostrar para ele. No feirão, vocês não têm que trabalhar aí 12 horas por dia no feirão, dependendo do feirão? Tem uns que ficam, outros ficam 8, outros ficam 10. Não tem? Por 10 dias, dependendo do feirão. É a mesma caso dele aqui. Só que cada um na sua proporção. Então, se ele quer realizar aquele sonho, às vezes é você que vai ser a pessoa que vai olhar no olho dele e vai falar: meu parceiro, minha amiga, você tem que fazer isso aqui. Senão você não vai conseguir comprar. Se você tem vontade de comprar, eu vou te ajudar como que você vai organizar isso. Então, é importantíssimo que vocês precisam entender todos esses pontos que a gente falou aqui. E trouxe aqui por que é importante novamente. Muitas vendas não são fechadas porque o cliente não quer comprar, e sim por falta de orientação. Quem orienta é o corretor.
é quem está fazendo a consulta ali na hora da simulação, do perfil econômico, apresentando o imóvel para ele. Dominar esses termos ajuda a organizar, viabilizar e transformar a compra em uma realidade para o cliente. Então, tudo o que a gente falou aqui, que são os 5 pilares, que é entender melhor a sua cidade e as regiões onde você tem o produto, entender o que está acontecendo e o que vai acontecer naquela região, entender o produto e o concorrente, o seu produto e o do concorrente, entender melhor o perfil do cliente, entender sobre crédito, aprovação e condições de pagamento. Pessoal, são 5 pilares básicos, que tudo isso aqui a gente tinha que estar muito, muito especialista na área, nos 5 pilares. Quem tem dúvida sobre algo aqui, pode estar deixando de vender. Porque se você tem esse conjunto bem montado na sua cabeça, reduz muito a chance de você perder uma venda e também reduz muito a sua necessidade de ter um gestor sentado, porque o cliente sai mais convencido, o cliente sai mais pronto ali na hora de fechar o apartamento contigo, na hora de tomar uma decisão. Passa a página aí, Adriano, que é a última, para deixar aqui para vocês. Ó, a inteligência de mercado é saber as informações certas para ajudar seu cliente a tomar a decisão. Por isso que eu falo que isso aqui reduz a você precisar trazer toda hora o seu gestor na mesa. Porque quando você consegue trazer as informações certas, juntar os 5 pilares e conseguir mostrar tudo aquilo bem claro para o seu cliente, a chance desse cliente querer comprar e ir para frente contigo, sem precisar trazer um gestor para a mesa por causa da condição de pagamento, isso ou aquilo, aumenta. Você vai conseguir reverter melhor essa venda. Quanto mais você entende, mais confiança você transmite e confiança gera venda. Confiança gera venda. Você mais confiante, você também vai para a mesa mais firme, mais forte, mais pronto para atender o seu cliente, mais galudão ali na hora. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que faça sentido aí para vocês. Os que estão craque nisso aí, parabéns, senta com o Adriano e monta um curso com ele e vem participar da próxima live para falar sobre isso com a gente. Os que têm desconfiança em 1% do que está aqui, então treina mais, que essa desconfiança de 1% é otimismo demais aí, pode ser que você não tenha nem a metade, nem 50% no que está acontecendo aqui. Beleza? Um abraço a todos vocês, um excelente dia, boas vendas, Deus abençoe aí o dia de vocês. Obrigado! Valeu. Muito bom, Tonico. Adorei, tá? Obrigado, Tony, Laura. agradecer a você aí. Eu estou com Saber muito. oito aprendizes aqui na sala, todo mundo revivendo aqui o que a gente conversou nesses 2 dias, e hoje é dia de fazer simulação. O curso hoje aqui é simulação. Então, obrigado. Você só validou o trabalho que está sendo feito aqui com uma propriedade do diretor, né? Então, parabéns mesmo. Muito boa live, viu? Valeu, valeu. A André tinha levantado a mão, mas ela ficou pausada, eu acho que ela caiu. Ah, voltou. Não, eu estou aqui, tá me ouvindo? Então. Sim. Bem, foi assim, foi um resumo da nossa prática, né? Da nossa excelente prática. Então, gente, assim, para quem ouviu, Tony, eu queria muito que você disponibilizasse esse material lá no grupo de estudos, se você puder, mesmo tendo Tá com a Adriana live, aí, pode mandar lá, tá? o Adriano. Mas, assim, foi muito bom, é um resumo daquilo que a gente tem que realmente praticar. É ter conhecimento, segurança. Quem fala bem, passa confiança. Então, assim, um curso que eu fiz 8 já na minha vida e que eu super indico é o de oratória. Quanto mais a gente sabe falar, quanto mais a gente sabe se posicionar, mais segurança a gente passa. E esse resumo que você fez foi fantástico. Quem tem domínio do crédito sabe aonde achar as soluções, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu nunca fui da área comercial, nunca vendi nada. Eu sempre estava no administrativo das empresas que vendiam. Então, eu acho hoje que aquilo entrou na minha cabeça por doses homeopáticas, né? E a gente vai aprendendo. Como tem outras pessoas aqui que nunca foram da área comercial. E isso é uma cachaça, entra no nosso sangue, entra na nossa vida. Só que não adianta entrar de uma forma que seja um vício sem preparo, um vício ou um vício bom, tá, gente? Sem domínio. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Tudo na vida, vamos fazer bem feito. Eu falo que sabe mandar quem sabe fazer.
Então, primeira ascensão nossa é quando a gente olha para a gente e fala assim, pô, eu domino todo o processo de vendas. Nós dois estávamos em São José do Rio Preto, quando a gente viu a Maria quase perdendo uma venda e ela revirar a venda do avesso e na mesa ela conseguiu fazer a venda acontecer, pegar toda a documentação, fazer a aprovação com o Jonathan na hora e gerar o contrato na hora. Nós tivemos em menos de 2 horas de mesa o processo iniciado e finalizado de uma venda perdida. Ela está aqui, ela pode caracterizar isso aqui para a gente, confirmar isso para a gente. Então, gente, a venda só é perdida quando o cliente fala não mesmo, não irredutível, ou quando, de fato, é uma coisa que não dá para acontecer porque tem um comprometimento que é a longo prazo. Fora isso, nós, corretores, conduzimos esse cliente sempre que nós quisermos. Então, vamos fazer o nosso melhor. Tony, muito obrigada, foi uma aula, foi um resumo de tudo aquilo que a gente tem que vivenciar mesmo na prática. Tá? Muito bom, obrigada. Sempre para o crescimento. Muito bom te ouvir. Valeu, pessoal. Obrigado, Andréia. Fique com Só Deus. que agora ele está gostando de viajar sem a minha pessoa, mas tudo bem. Ao ciúme. É. Fique Bom com dia, Deus. Tchau, pessoal. tchau. Bom dia.